O anime começa nos apresentando em plebeu, a ponto de ser assassinado por nobres. Eles zombam dele, pois ele é um simples mortal que não possui muito poder mágico. Por isso, um dos nobres caçoa, dizendo para que ele ataque com todo o seu poder. O sujeito tenta atacar com um feitiço, mas a magia é tão fraca que só consegue fazer cócegas no nobre metido. Que situação constrangedora! Finalmente, um dos nobres conjura um feitiço poderoso, que é lançado contra o sujeito e o atinge, fazendo com que ele pegue fogo. Como últimas palavras, o rapaz solta a frase mais clichê de Isekai. Ele lamenta que gostaria de ter aprendido um pouco mais de magia. Em uma mudança de cena, vemos servas muito emocionadas cercando um recém-nascido. No entanto, o bebê pensa que está sendo atacado, então invoca uma bola de fogo e taca no teto. Imagina só o estrago! Nas ruas, as pessoas estão muito animadas, já que nasceu o 7º príncipe de Salum. Passados alguns anos, de volta ao palácio, vemos que as servas estão procurando o príncipe, pois ele parece estar se escondendo. Em seguida, o garoto se choca com alguns sujeitos. Conhecemos um menino chamado Lloyd de Salum, o protagonista desta história. Ele imediatamente pede para que não o dedurem as servas e se retira. Os sujeitos comentam que o protagonista é superdotado desde criança. Quando nasceu, em pouco tempo aprendeu a falar e lia conjuros em vez de ver desenhos, como uma criança normal. Ambos pensam que ele é a reencarnação do grande William Bordeaux, o próprio pai de toda a magia. De volta a Lloyd, ele nos explica que foi a pessoa que havia sido assassinada tempos atrás. Além disso, reencarnou no 7º príncipe de Salum e, por alguma razão que desconhece, possui todas as memórias de sua vida passada. Ele acrescenta que não busca prestígio nem glória, já que seu objetivo principal é a filosofia de aprender muito sobre magia. Isso acontece porque em sua vida passada, ele era um simples plebeu, sem o poder mágico que tem agora. Posteriormente, o protagonista entra na biblioteca real e fica fascinado com a quantidade de livros aos quais tem acesso. Não obstante, nesse momento, chega uma das servas e o encontra. Conhecemos a moça chamada Silpa, uma serva que, ao mesmo tempo, é guarda-costas do protagonista. Pouco depois, ambos começam a praticar esgrima, já que a moça também é sua treinadora pessoal. Silpa menciona que, por pertencer à realeza, ele deve ter domínio sobre a espada. Enquanto lutam, o protagonista explica que está usando magia para poder ler todos os movimentos dela. Em poucas palavras, ele está trapaceando, pois é como se ela estivesse enfrentando seu próprio reflexo. O protagonista também utiliza magia para potencializar seus movimentos. Devido à grande inteligência da moça, ela percebe isso e logo em seguida tira a espada e descobre que o protagonista a alongou um pouco mais para poder acertar um golpe. Ele também usou magia para flutuar e ficar na altura dela. A moça fica fascinada e diz ao protagonista que ele é uma pessoa muito talentosa, pois enquanto lutava, conseguiu usar 2 feitiços ao mesmo tempo. Isso é algo que até mesmo os magos reais da corte têm dificuldade em fazer. No obstante, o protagonista pensa que ela viu apenas 2 dos 4 feitiços que ele utilizou, já que além desses, ele também melhorou sua força física e mágica. Umas horas mais tarde, vemos o protagonista tomando banho junto com as moças, já que por ser criança, ele deve ser banhado e cuidado por Silpa. O protagonista está impaciente, louco para sair, pois a única coisa que lhe interessa é ler livros para aprender. Uma moça se aproxima e comenta sobre um livro chamado Grimoire, que está selado por causa de um demônio que tentou destruir Salum. As moças pensam que ao contar esta história, o protagonista ficará com muito medo. Então Lloyd, que é um Dom Juan totalmente sem querer, faz as moças começarem uma briga épica para ver quem dormirá com ele. Em seguida, vemos que o protagonista se afasta delas e se mostra muito feliz, pois acha totalmente fascinante que exista uma sessão proibida em sua biblioteca. Nessa mesma noite, o protagonista se esconde e se dirige à sessão proibida. Devido à presença de guardas na entrada, ele utiliza um feitiço de invisibilidade para se ocultar dos dois. Além disso, os guardas mencionam que mesmo que uma pessoa consiga passar por eles, será impossível entrar, já que a porta foi selada por 10 feitiços de magos muito poderosos do reino, o que criou uma barreira inquebrável. No obstante, o protagonista rompe esse selo com um simples feitiço e sem problema algum. Ao entrar, o Lloyd fica muito feliz, já que durante todos esses anos não sabia da existência daquele lugar.
Ele menciona que ao sair voltará a colocar o selo para que ninguém descubra que ele entrou. Enquanto o protagonista observa os livros, um deles começa a se mover repentinamente. Posteriormente, vemos que um demônio sai do livro e se apresenta com o nome de Grimoire. Ele diz a Lloyd que ele é um louco por ter entrado ali. Notamos que o demônio, apesar de estar à sua frente, está amarrado ao livro por laços mágicos. Ele pede ao protagonista que o ajude a libertá-lo. O protagonista pensa que este deve ser o demônio do livro proibido. Grimoire diz que, se ele o libertar, pode lhe dar todo o ouro que quiser. O protagonista, por ser tão poderoso, diz que isso é apenas uma ilusão e que ele está convertendo poeira em ouro falso. O demônio fica visivelmente nervoso. Lloyd diz que, como aquele reino lhe deu todos os seus conhecimentos sobre magia, não permitirá que alguém como ele destrua sua casa. Ele acrescenta que, como o selo perdeu a resistência, irá substituí-lo por um muito mais forte. O demônio, desesperado, diz que lhe ensinará magia antiga se ele o libertar do selo. O protagonista, ao se lembrar de ter sido rejeitado pelos antigos nobres de Salum, aceita o pedido do demônio. Ele conjura um feitiço e liberta o demônio naquele instante. O demônio pensa que Lloyd foi muito tolo por ter feito isso e, em seguida, lança um poderoso ataque contra o protagonista. Mas Grimoire fica em choque ao ver que Lloyd conseguiu criar uma barreira mágica que bloqueou seu ataque. O protagonista fica totalmente fascinado por aquela magia e lhe pede para que lhe ensine muito mais sobre ela. O demônio pensa que Lloyd está zombando dele e começa a atacar muito desesperadamente. Ele não consegue acreditar que a barreira mágica consegue bloquear todos os seus ataques, já que os ataques do demônio pertencem literalmente às magias sombrias. O protagonista, em vez de se preocupar, está aprendendo com os ataques que recebe do demônio, pois acha as artes sombrias muito fascinantes. Vemos que, repentinamente, o protagonista consegue absorver a magia proveniente dos ataques de Grimoire. Ele começa a brincar com a magia do demônio e acha essa magia interessante demais. Além disso, vemos que o dedo com o qual ele brincava com a magia ficou um pouco machucado, mas isso o deixa ainda mais empolgado. Lloyd diz a Grimoire para que continue atacando. O demônio, enfurecido, não aguenta mais e, em seguida, vemos uma segunda cabeça que sai de seu corpo e começa a carregar o feitiço mais poderoso que possui. O protagonista se mostra muito fascinado, já que o demônio conseguiu sincronizar 2 conjuros ao mesmo tempo, o que ele considera ser impossível em muitas ocasiões. Não obstante, vemos que o demônio fica em choque ao ver que seu ataque mais poderoso não fez nada, devido à barreira mágica. Isso faz com que o demônio sinta bastante medo e tente escapar. Mas o protagonista já havia antecipado algo assim e conseguiu colocar uma barreira no local onde ele estava. O demônio se enfurece novamente e tenta lançar um ataque, mas o protagonista é mais rápido e consegue carregar um poderoso feitiço de fogo. Em seguida, o demônio pensa que o protagonista é um monstro, já que possui muito mana e conseguiu nocauteá-lo com um golpe. O protagonista pergunta a Grimoire a razão pela qual ele não bloqueou seu ataque. O demônio pensa que o garoto está claramente zombando dele. Nesse ponto, compreendemos que o protagonista não entende o nível do poder que possui. Em seguida, Lloyd utiliza um feitiço e começa a restaurar todo o local. Observamos que Grimoire está sentado como se fosse um cachorrinho obediente. O protagonista lhe diz que sabe que a magia não pode matar demônios e pergunta por quanto tempo um demônio pode sobreviver. Isso faz com que Grimoire recue de medo e diga que irá se submeter a ele. O demônio pede para que o protagonista lhe permita servi-lo. O protagonista aceita, e vemos que o demônio pensa que Lloyd o vê como se fosse um coelhinho da Índia por causa da forma que ele está. O protagonista pergunta se ele pode se transformar. Ele se transforma em um pequeno demônio adorável e tenta invadir a mente do príncipe, esperando que ele baixe a guarda. Mas ele fica em choque ao sentir a aura e o mana monstruosos que o príncipe possui. Por isso, ele pensa que o melhor será obedecê-lo por enquanto e em seguida se retira do local. No dia seguinte, vemos um rapaz se preparando e indo em direção ao protagonista, que estava lendo na biblioteca. Conhecemos um menino chamado Albert, de Salum, que é o irmão de Lloyd. Pouco depois, eles se dirigem ao campo. Lloyd menciona que Albert é o segundo filho do rei, e possivelmente o próximo rei da nação. Posteriormente, o protagonista se dirige aos alvos, pois é a sua vez de praticar. Ele pensa em não chamar atenção e lança uma pequena bola de fogo que mal roça os alvos. Os presentes, claro, pensam, está bom, mas podia ser melhor. Em seguida, o irmão diz que precisa fazer algo e então todos se retiram.
O protagonista fica feliz, já que tem o campo de treinamento só para ele. Lloyd menciona que agora poderá praticar seu conjuro duplo que havia visto em um grimório, mas Gin nega, dizendo que apenas os demônios podem fazê-lo, já que possuem 2 bocas. Gin, a partir deste momento, será chamado de Gin. Em seguida, o protagonista pensa que, se é assim, ele tem uma ideia e absorve o demônio. Gin fica muito assustado, pois nunca ninguém havia absorvido um demônio antes. Não obstante, o demônio sente uma sensação estranha e vemos que o protagonista conseguiu aprender a habilidade de acumulação de feitiços. O protagonista diz ao demônio que acaba de tentar lançar 100 feitiços ao mesmo tempo, o que claramente fez Gin se desesperar um pouco. Ele explica que esse feitiço funciona como 1 ou 2. Posteriormente, vemos que o protagonista se prepara para conjurar o feitiço, e em seguida, uma aura muito poderosa começa a rodeá-lo. Gin se mostra assustado, pois nunca havia visto tanto mana acumulado em um só lugar. Após alguns segundos invocando o feitiço, o protagonista consegue combinar magias opostas, criando uma grande explosão no castelo. Em uma cena paralela, vemos Albert conversando com os sujeitos que estavam no campo de treinamento com Lloyd. Em seguida, um dos sujeitos observa pela janela que claramente anoiteceu de repente. De volta ao protagonista, vemos que Gin está muito atemorizado observando que Lloyd literalmente abriu um buraco no espaço-tempo. Gin entra em pânico e lhe pede que o desapareça. Assim, o buraco se fecha rapidamente e vemos que Gin está impactado, pois pensa que o protagonista é um monstro. No dia seguinte, vemos Gin lendo o jornal e percebe que o buraco que o protagonista criou foi noticiado. Além disso, eles observam que aventureiros de rank A conseguiram superar uma masmorra de alto nível. Lloyd pensa que eles também deveriam ir a uma delas. No entanto, como eles não poderiam simplesmente desaparecer, ele pega uma bolota e usa magia para se transformar em um clone de si mesmo. Não obstante, ele pensa que Silpa poderia ser um obstáculo, pois ela perceberia que é um clone. Um tempo depois, vemos o protagonista usando sua magia para poder voar e sair do castelo. Em seguida, é revelado que eles conseguiram pegar a alma de Gin e colocá-la dentro do clone do protagonista. Além disso, Lloyd absorveu seu corpo, de modo que Gin pode estar tanto no corpo do protagonista quanto no de seu clone. Posteriormente, o protagonista consegue sair do castelo, mas agora se pergunta onde poderia encontrar uma masmorra. O protagonista se surpreende ao ver orcs perseguindo uma garota. No entanto, vemos que a moça é uma verdadeira lutadora, pois conseguiu derrotar todos eles. Em seguida, a moça percebe a presença do protagonista e pede para que ele saia. Eles ficam muito nervosos, pois se ela os visse, saberia que ele é o príncipe de Salum. Como o protagonista não responde, ela decide subir. Ao chegar, vemos que a aparência do protagonista é um pouco distinta, já que ele usou magia para não ser descoberto. Além disso, ele utiliza uma identidade falsa para a moça. Ela se apresenta com o nome de Tal, uma aventureira de rank D, lutadora de artes marciais. Vemos que a moça não consegue olhar para o seu rosto, pois o considera extremamente bonito. Descobrimos que a moça tem 18 anos e menciona que esperou a vida toda para conhecer alguém como ele. Assim, podemos dizer que esta moça tem gostos um tanto peculiares. Ela pensa em fazer dele seu namorado. O protagonista diz que quer ir a uma masmorra, então Tal diz que o levará e que fará todo o trabalho, já que ele pode se tornar seu namorado. Em seguida, nos teletransportamos para uma masmorra que encontraram. A moça começa a derrotar todas as criaturas do local para demonstrar sua força ao protagonista e fazê-lo se apaixonar por ela. No entanto, Lloyd se mostra mais interessado pelas coisas que encontra no local. Um tempo depois, ambos estão acampando e falando sobre algo chamado Ki. O protagonista pergunta à moça se foi isso que ela usou para acabar com os orcs. Ela diz que sim, e menciona que ele sabe sobre o assunto, o que faz com que ela pense muito bem sobre ele, já que nem todos no reino conhecem o tema. A moça começa a explicar que o Ki está relacionado com a respiração de cada pessoa. Além disso, ela acrescenta que a pessoa que o domina pode ganhar um poder explosivo e fora do normal. Tal também acrescenta que para poder sentir o Ki, é preciso treinar muito o corpo. A moça diz que não precisa chamar sua atenção, pois ela sempre estará perto dele. Em seguida, observamos que o protagonista está respirando e concentrando todo o seu ser. Vemos que uma energia começa a emanar de seu corpo. Tal fica em choque e pergunta se ele estava respirando com Ki. Lloyd diz que apenas tentou fazer o que ela fez. A moça fica nervosa, pois se ele não estiver acostumado pode sentir dores. Devido ao grande interesse do protagonista em aprender sobre o Ki, a moça se oferece para dar aulas a ele.
De volta ao clone do protagonista, Green pensa que Lloyd só pensa em estudar magia, apesar de ter uma vida muito luxuosa. Nesse instante, Silpa aparece e Muin fica muito nervoso. Em seguida, nos transportamos novamente ao protagonista e vemos que eles conseguem derrotar o chefe final da masmorra. A moça pensa que talvez não haja nada de bom no baú por ser uma masmorra de baixo nível. Além disso, Tal pensa que o protagonista está se acostumando a respirar com Ki e fica muito emocionada, pois está se apaixonando cada vez mais. Ela pensa que, se continuar com uma boa relação de mestra e aluna, poderá seguir com seu objetivo. Em seguida, ambos decidem abrir o baú, mas o machado sai e o protagonista consegue salvar a moça bem a tempo. Um chefe sai do chão e a moça, muito nervosa, menciona que é um Lich. Tal pede para o protagonista ir embora, pois ela cuidará da situação. No entanto, como o protagonista quer observar a luta, Tal não tem outra escolha senão trancá-lo em uma barreira e tirá-lo dali. Lloyd voa, mas para e considera voltar. Tal, ferida, pensa que irá morrer. O Lich fala, revelando que já devorou alguém com poderes como os dela e que não vale a pena devorá-la, pois já conhece suas habilidades. Ele, no entanto, achou interessante que Lloyd tenha desviado do machado. A moça, neste instante, ativa seu Ki novamente e se lança contra a criatura que invoca uma barreira mágica, mas, devido à fúria da moça, ela consegue quebrá-la e acerta o golpe. Ou, pelo menos, era o que ela pensava, pois ficou sem forças por usar muito de seu Ki e agora não pode se mover. Além disso, o Lich aparece atrás dela sem nenhum arranhão. Nesse momento, o Lich carrega seu poderoso ataque e a moça se dá por vencida, pois sabe que é mais fraca. Em seguida, a criatura lança o ataque, mas vemos que Lloyd chegou a tempo de salvá-la, pois conseguiu criar uma barreira que bloqueou o ataque do monstro. Lloyd pensa que é hora de brincar e utiliza seu mana combinado com o Ki, criando uma habilidade de vento que deixa o Lich assombrado. Enquanto o Lich continua atacando o protagonista, ele continua se concentrando e aperfeiçoando sua habilidade de Ki. É por isso que ele desenvolve uma habilidade chamada Sprint, que lhe permite mover-se rapidamente de um lado para o outro. Após atingir uma concentração mágica, vemos que o protagonista começa a contra-atacar usando seu Ki. O Lich fica impactado ao ver que um mago está usando habilidades de lutador. Além disso, vemos que os ataques realizados pelo monstro estão sendo anulados por ele. O protagonista parece totalmente maluco pela magia, fica animadíssimo, soltando ataques e dizendo que quer se divertir muito com o monstro. Finalmente, devido ao grande poder do protagonista, o Lich tenta se trancar em uma barreira, mas não adianta, pois o protagonista o parte em dois com o ataque. Ao abrir o baú, percebem que passaram por todo esse problema por causa de uma simples espada. Vemos que o chão começa a engolir o baú e o teto começa a desmoronar. Ao sair do local, a moça acha que foi fantástico. Além disso, ela pensa que a habilidade que partiu o monstro em dois é tão poderosa que nem mesmo ela pode utilizá-la. Finalmente, ambos se despedem e a moça diz que irá melhorar para poder chamar a atenção dele. Um tempo depois, o protagonista chega ao palácio e vimos que Green sofreu uma grande surra de Silpa, já que eles treinaram, mas não adiantou, pois ele ficou todo machucado. Pouco depois, Lloyd mostra o machado que obteve e Green pensa que ele não serve para nada. No entanto, o protagonista acha que ele é muito interessante. Ele coloca em água quente, pois se fizer isso e o raspar um pouco, conseguirá obter o catalisador de mana que haviam colocado. Ele explica que o catalisador de mana permite encantar as armas e fortalecê-las. Após um pequeno processo, ele consegue extrair a essência dos encantamentos. Ele menciona que quanto mais limpa estiver a água da essência, mais ele poderá ver os materiais com os quais ela foi criada. Em seguida, ele utiliza um feitiço de purificação sobre a essência e podemos observar diferentes materiais. Ambos ficam animados, pois agora sabem como criar diferentes encantamentos. Devido ao fato de o protagonista ter trazido o baú da masmorra, que funciona como núcleo, faltam-lhe poucos materiais. Posteriormente, ele se dirige ao seu irmão, Iken, que conhecemos como Charles. O protagonista pede que lhe dê moedas de prata. O rei pensa que ele é muito humilde, já que poderia literalmente lhe dar moedas de ouro, mas preferiu as de prata. Em seguida, Lloyd, junto com Green, começa a fundir todas as moedas de prata. Um tempo depois, o protagonista pratica a esgrena com Silpa. De repente, ele usa um feitiço de terra para claramente acertá-la. No entanto, como a moça é mais habilidosa, ela acaba ganhando, como sempre. Pouco depois, vemos Silpa entregando uma vasilha com óleo ao protagonista e ela começa a chorar, pois achava que seu rendimento havia caído no outro dia, referindo-se claramente à surra que deu em Green.
Vemos que o demônio está espiando pela janela, ainda assim acreditar que ela o derrotou. Em seguida, a moça começa a pensar no grande talento que o protagonista possui. Além disso, muito emocionada, ela pensa que por ter apenas 10 anos, ele possui um grande poder mágico e domínio da espada. Assim, ao se tornar adulto, ele poderá se tornar comandante. Após essas palavras, vemos que o protagonista se retira do local, volta com Green e despeja o óleo com a prata fundida, pois os ambos estão planejando criar uma essência de mana para poder criar encantamentos. Um tempo depois, o protagonista se dirige ao seu irmão Albert e lhe pede armas para encantar. Isso faz com que todos os cavaleiros presentes lhe deem suas espadas sem pensar duas vezes. No entanto, os cavaleiros o fizeram porque ele é o príncipe e não podem recusar. Green consegue ouvir os comentários que fizeram sobre ele, e pouco depois, eles voltam ao laboratório onde estão trabalhando. Green menciona que farão os melhores encantamentos. Vemos que durante dias o protagonista se dedicou a encantar as espadas, mas muitas delas não suportam os encantamentos poderosos de Lloyd. Após vários dias, ele chega a Albert e aos cavaleiros e se desculpa, já que de 120 espadas, ele só conseguiu encantar 50. Ou pelo menos é o que ele faz parecer, já que pensa que na verdade foram 80 e que algumas tiveram muitos encantamentos extras, sendo melhor não contar. Albert fica completamente feliz e pensa que o protagonista tem muito mais talento do que imaginava, já que aparentemente a taxa de sucesso dos encantamentos de um especialista é de apenas 10%. Lloyd diz que gostaria de testá-las, ao que Albert responde que o pai lhes encarregou de caçar alguns monstros. Passadas algumas horas, vemos o protagonista e seu irmão se dirigindo em uma carruagem junto com vários cavaleiros. Eles vão a uma floresta para caçar os monstros que o pai pediu. O protagonista se mostra muito feliz, pois raramente pode sair do castelo. Silpa agradece por poder acompanhá-los. Albert a provoca e pergunta se ela sente algo a mais por ser a professora do protagonista. A moça fica irritada, mas logo avisa que há inimigos cercando-os. Em seguida, aparecem inimigos chamados kobolds com armaduras. O protagonista diz a Green que sabia que os inimigos estavam se aproximando, já que uma das técnicas de Ki que Tal lhe ensinou foi a detecção de inimigos próximos. Posteriormente, vemos que os cavaleiros começam a lutar e literalmente partem seus inimigos ao meio. Eles ficam impressionados com o fio de suas espadas, e o protagonista, orgulhoso, diz que esse é o seu trabalho. Albert e Silpa também ficam felizes com o talento do protagonista, que melhora as armas. Repentinamente, vemos que um inimigo salta em direção ao protagonista, mas em seguida, Tal aparece com o chute voador e menciona que seu instinto apaixonado detectou um rapaz bonito, então devido à presença de inimigos, ela veio para ajudá-los. O protagonista quase comete um deslize, pois iria falar com ela como se fosse a outra pessoa que a conheceu. Em seguida, vemos que Tal se aproxima do protagonista e diz que sentiu que ele estava fazendo respirações de Ki. A razão pela qual ela veio é porque sentiu a presença do protagonista com sua outra aparência. Silpa lhe diz que não deve tratar o protagonista dessa maneira, já que ele é o 7º príncipe. No entanto, começa um duelo de egos entre as duas moças. Albert tenta intervir e diz claramente que as duas não devem se comportar assim, e pedindo que se acalmem. Além disso, ele convida Tal para ir com eles. Um tempo depois, o grupo chega ao lago, que é o local onde a criatura se encontra. Albert conversa com Tal e a moça o acha muito bonito e parecido com o protagonista em sua outra forma. No entanto, ela sabe que não é ele porque reconheceria sua presença. Por outro lado, vemos que o protagonista observa de longe. Green menciona que ele não pode manter a respiração Ki naquele momento, pois levantaria suspeitas. Por isso, ele prefere se esconder. Ao entrar em sua tenda de acampamento, é recebido por Silpa, que estava completamente nua se trocando. O protagonista fica irritado por ela estar ali, mas a moça diz que ela é a única guarda-costas pessoal dele e o resto dos guardas protege Albert. Ela ainda menciona que ficará para dormir com ele. Pouco depois, a moça consegue se vestir um pouco. O protagonista tenta sair, mas ela agarra ele com força para que não escape. Neste instante, Tal aparece e os encontra em uma posição muito comprometedora. A moça lança uma adaga em Tal por estar espiando. Em seguida, as duas saem e vemos que Silpa está vestida de forma muito provocadora, o que claramente deixa todos no local muito excitados. Enquanto as duas moças discutem, vemos que o protagonista se dirige ao irmão que o provoca, dizendo que ele é um Dom Juan, já que todas as moças brigam por ele. De volta às moças, elas notam que os cavaleiros as estão olhando com luxúria e por isso acabam lhes dando uma surra.
Tal diz a Silpa, que foi contratada para consertar um santuário antigo. Silpa, uma moça ciumenta, manda o protagonista ir embora, mas Albert intervém e diz que a detecção de inimigos de Tal será muito útil, então pede para que ela fique até o amanhecer. Em seguida, o grupo é interrompido quando aparece uma criatura feroz em forma de lobo. Os cavaleiros ficam em guarda enquanto Silpa pede para o protagonista ficar atrás dela. O combate começa e vemos que Tal consegue acertar um golpe na besta. Albert também se prepara e conjura um poderoso feitiço de fogo que acaba com a criatura de um só golpe. Todos no local ficam felizes, mas Albert menciona que é graças ao protagonista, já que ao encantar sua espada, ele lhe deu muito mais poder do que tinha. Enquanto isso ocorre, vemos que Gwyn não para de olhar para o santuário que Tal veio observar e diz a Lloyd que se lembra que ali se encontra um antigo demônio selado. Todos são interrompidos quando, de repente, vemos a besta que acorda novamente, desta vez acompanhada de outras. Além disso, um demônio dentro da criatura começa a falar e se apresenta com o nome de Pazuzu. Ele se mostra furioso por terem acabado com a vida da besta. Em seguida, seus demais acompanhantes começam a atacar os cavaleiros e, após controlá-los, observamos que eles se regeneram. Lloyd pergunta a Gwyn se aquele é o demônio que estava selado. Ele responde que sim, mas sente uma mutação humana que controla as bestas. Gwyn explica que as bestas são controladas por fios mágicos que o demônio cria. Além disso, esse mesmo fio mágico é a razão pela qual elas se regeneram e só cairão quando conseguirem acabar com Pazuzu. Devido ao fato de Lloyd ser um amante do aprendizado de magia, ele pede a Gwyn que o ensine a transmutar a magia. O demônio começa a insultar o protagonista chamando-o de bebê chorão. Isso claramente enfurece Silpa, que cria uma aura gigante em todo o ambiente, saca sua espada e se mostra decidida a acabar com ele. Em seguida, Silpa diz para ele calar a boca e lutar. Após saltar sobre ela, vemos que sem problema algum, a moça corta os 4 pés da besta. Em seguida, ela começa a se regenerar. O grupo percebe que se o demônio se concentrar em se regenerar, as outras bestas demoram para fazê-lo. Vemos que Gwyn explica ao protagonista como transmutar humana em uma besta, o que ele deve fazer formando alguma figura com humana em suas mãos. Após fazê-lo, Gwyn fica surpreso, já que até para os demônios isso é difícil. De volta a Silpa, ela está espancando o demônio, então pede emprestada a espada de Albert. O demônio fica surpreso com o poder que uma serva como ela tem. Em seguida, ele a cerca e repentinamente a ataca por trás, mordendo-a. Justo quando o demônio pensava ter acabado com ela, vemos que ela o parte em 2 por dentro de sua boca, usando sua espada. Ela sai do corpo da besta que aquele demônio possui e lhe arranca a cabeça. Vemos que Pazuzu está completamente furioso, já que uma simples humana como ela está vencendo. Em seguida, a moça começa a realizar um combo de golpes no demônio, o que o faz abandonar o corpo da besta, revelando assim sua verdadeira forma. Vemos o demônio caído no chão e Silpa diz que ele merece morrer por ter insultado seu Lloyd. Posteriormente, vemos que o demônio começa a rir maliciosamente após ver que suas bestas foram derrotadas. Ele diz que as treinou por décadas para que fossem derrotadas assim por eles. Em seguida, vemos uma espécie de miasma aparecer no local, fazendo com que todos fiquem fracos. O demônio aproveita e acerta um golpe em Silpa que a faz voar. Tal defende Silpa, mas o demônio se aproxima por trás e Tal acerta com um golpe. Ele percebe que o Ki a protege do miasma. As bestas regeneradas capturam Tal. O demônio observa que o miasma não está afetando Lloyd em nada e fica muito nervoso ao ouvir que ele não sabe por que não está afetando ele. Além disso, ele começa a insultar Gwyn, dizendo que ele é um demônio patético que está submetido a um humano. Gwyn ia dar o conselho de não lutar contra o protagonista, mas devido aos insultos ele deseja que Pazuzu sofra muito. Em seguida, Pazuzu envia suas bestas contra o protagonista, mas ele transmuta humana com sua habilidade mágica e faz com que todas as bestas voltem ao normal. Agora elas voltam a ser bestas normais e adoráveis. Além disso, ele pede a uma das bestas para cuspir Tal, já que ela literalmente a tinha engolido. Em seguida, as bestas começam a atacar Pazuzu porque tinham sido controladas por ele e ele havia matado o pai delas. O demônio fica furioso e espanca as pobres criaturas. Ele começa a ficar ainda mais irritado e menciona que agora o protagonista pagará caro por ter arruinado todos os seus planos. Pazuzu começa a carregar uma grande aura sombria, mas o protagonista se alegra naquele instante e pensa que, apesar de os demônios não poderem ser derrotados com magia, ele tentará usar vários feitiços para matar um. Assim, ele começa a liberar o mana que havia escondido. Pazuzu, ao ver o mana descomunal que Lloyd possui, começa a ficar completamente nervoso. Gwyn menciona que o havia avisado sobre ele.
Em seguida, o demônio começa a fugir do medo que sente, mas Lloyd tenta cercá-lo com suas barreiras mágicas. Pazuzu percebe naquele instante que, se for pego, estará em sérios problemas. No entanto, após alguns segundos tentando pegá-lo, o protagonista pede ajuda a Green e, após absorvê-lo, invoca um feitiço chamado Barreira Dimensional, que é uma barreira gigante que consegue prender o demônio. O demônio se mostra completamente aterrorizado pelo poder de Lloyd e lhe pede para conversarem, já que tem muito medo de morrer. O protagonista em seguida começa a carregar muitos feitiços ao redor do demônio e menciona que o atacará com 240 feitiços por minuto. Passados uns 5 minutos recebendo centenas de feitiços, vemos que o demônio ficou em estado grave. O protagonista percebe que todos no local estão acordando e pensa que deve dar uma desculpa. Green fica com outro demônio e vemos que Pazuzu começa a se desintegrar pouco a pouco. Green lhe diz que, naquele momento, eles não podem mais acabar com o protagonista, mas que ele está reunindo forças para poder fazê-lo. Pazuzu, como últimas palavras, pede que ele por favor cumpra sua ambição de dominar o mundo e, em seguida, desaparece. O protagonista diz aos outros que um rapaz chamado Robert foi quem derrotou o demônio. Claramente, ao falar de Robert, ele se refere ao seu clone que Tal havia conhecido. No dia seguinte, o grupo chega de volta ao castelo e é parabenizado por seu pai, Charles. Além disso, o rei pergunta por Tal e Robert, mas Albert responde que Robert desapareceu pouco antes deles acordarem. Além disso, o protagonista fez uma brincadeira com Tal que fez com que ela supostamente fosse atrás de Robert. Não obstante, Albert dá os créditos ao protagonista e diz que eles venceram graças a ele, já que ele havia posto encantamentos em suas armas, o que ajudou na batalha. Por isso, ele recomenda que ele esteja no grupo de batalha com os demais. Albert menciona que não se importa se Lloyd venha a ocupar o posto de rei, já que ele é o próximo candidato. No entanto, como o protagonista é apenas uma criança que quer brincar, ele nega a proposta do irmão. Pouco depois, vemos que um dos lobos feres que estavam os atacando seguiu o protagonista, já que quando ele usou seu mana para fazê-los voltar ao normal, um deles foi domesticado e o seguiu até o castelo como se fosse seu animal de estimação. Em seguida, Silpa aparece e o protagonista menciona que deu ao lobo o nome de Shiro. Enquanto conversam, Green pensa que o protagonista é tolo, pois só se importa com magia e rejeitou o trono de rei. Um tempo depois, vemos que o protagonista está ensinando truques para Shiro. No entanto, ele explica a Silpa que Shiro só entende ordens simples. Assim, ambos pensam que há uma pessoa na família especialista nesses assuntos. Em seguida, nos transportamos para a Torre do Jardim da Princesa Alice. Ali podemos notar que a princesa é uma amante dos animais, pois todo lugar está cheio deles. A moça chega correndo e se joga sobre ele. Inesperadamente, a moça dá um beijo no protagonista como uma boa no artista. Isso faz com que o protagonista desmaie e uma das servas menciona que aparentemente ela está acostumada a fazer isso. Pouco depois, Alice conversa com Shiro e Silpa. O protagonista pensa que não deve ter experiência com eles. No entanto, a moça diz que já chamou uma de suas bestas. E em seguida aparece um Fenrir menor, que ela chamou de Liro. Ele traz uma tiara que Silpa tinha em seu cabelo, já que sem que eles percebessem, a besta a atirou da moça. Tudo isso ocorreu enquanto eles conversavam. O protagonista diz que quer ter esse nível de comunicação com Shiro. Alice diz que tudo é devido ao poder do amor. O protagonista se concentra e consegue criar uma aura de amor na área, e os animais da princesa se jogam sobre ele. O protagonista abraça Silpa e menciona que ela sempre demonstra ser muito amorosa. Por isso ele diz que gostaria que ela lhe ensinasse sobre o amor. Pouco depois, Lloyd começa a pensar em sua irmã e como ela pode dar ordens ao seu Fenrir sem dizer palavras. Mas ele se lembra que quando ela ordenou que seu Fenrir viesse, ele sentiu um pouco de mana fluir em sua mente. Assim, ele chega à conclusão que ela usa magia para poder enviar imagens da sua mente para as bestas. Ele tenta fazer isso com Shiro e vê que é exatamente como ele pensava, já que seu animal de estimação segue suas ordens. Isso claramente irrita sua irmã, pois ela insiste que é devido ao poder do amor. Após dizer algumas palavras, vemos que todas as moças ficam encantadas com o quão adorável o protagonista é. Pouco depois, ambos se retiram do jardim. Vemos que são interrompidos quando Albert chega e pede um tempo com o protagonista. Mas há um conflito entre eles, já que Silpa também quer treinar Lloyd. Os dois são interrompidos quando aparece um rapaz chamado Dian, o quarto príncipe da família. Pouco depois, eles se dirigem à ferraria. Dian diz que precisa ver com seus próprios olhos como Lloyd conseguiu encantar a espada de Albert. Albert explica que Dian é um ferreiro que, aos 10 anos, foi para o país vizinho Bertram, que era especializado em ferraria. Seus irmãos o elogiam, mas ele fica irritado, pois a única coisa que quer é ver o protagonista em ação. Após dar uma espada ao protagonista, ele começa a encantá-la. Pouco depois, seu irmão fica completamente em choque ao ver todos os encantamentos que ele colocou. Dian fica muito emocionado com Lloyd e diz que com sua ajuda poderá realizar seu sonho, pois planeja forjar a espada mágica definitiva.
Assim, combinando seu talento de ferraria e a magia do protagonista, eles poderão ter armas muito poderosas. O protagonista pensa que, apesar de sua situação, ele não mudaria, e fica feliz, pois será parte do processo de produção dessas armas. Passadas algumas horas, ambos começam a criar armas. Jian diz que quer uma espada que lance fogo e o protagonista sabe imediatamente quais encantamentos usar. No entanto, por serem muito poderosos, ele acaba quebrando o aço puro. Green ajuda o protagonista dizendo para purificar a essência de mana para verificar sua qualidade. No entanto, ao usar o feitiço, ele percebe que a essência é de muito má qualidade. Por isso terão que conseguir o núcleo dos monstros para poder melhorá-la. O protagonista pensa que poderiam ir a uma masmorra para caçar esses monstros. Nesse instante, Silpa diz a Lloyd que já havia falado com seu pai, o rei, para lhe dar permissão. Devido à demonstração do outro dia, ele aceitou seu pedido. No dia seguinte, ambos se dirigem ao Grêmio de Aventureiros, pois precisam registrar o protagonista. Eles são recebidos por uma moça que se apresenta como Catarina. Após pedir seus dados, o protagonista sabe que deve colocar a mão em uma bola de cristal para analisar seu poder. Como não quer chamar a atenção, ele comprime ao máximo mana que possui. A moça menciona que suas qualidades gerais são de aventureiro de rank E, aproximadamente, o que faz com que um dos presentes comece a rir dele. No entanto, Catarina ressalta que suas habilidades mágicas são de feiticeiro rank A. Isto claramente entristece um pouco o protagonista, pois ele não conseguiu suprimir sua magia o suficiente. A moça compara o protagonista a uma moça da lenda da espada prateada, pois sabe que ele será um dos magos mais poderosos de todos. Ela explica que a moça da espada prateada era conhecida por ter conquistado centenas de masmorras. Claramente, ao ouvir essas palavras, os sujeitos ficam irritados, pois não conseguem acreditar que estão sendo comparados a essa moça. Em seguida, Silpa pede para que lhe deem um encargo, mas a moça se nega, pois ela deve ser no mínimo rank B. Silpa responde que então quer se inscrever novamente. Um dos sujeitos começa a incomodá-la e, sem que ele perceba, ela corta o bigode dele com um golpe de espada. Catarina menciona que Silpa é a própria lendária garota da espada prateada. No entanto, ela acrescenta que por ter saído do Grêmio de Aventureiros, caiu novamente para o rank C. Como era de se esperar, repentinamente, Tal aparece e diz que ela sim é uma aventureira de rank A e pode ajudá-los. Ela obteve esse rank porque foi buscar Robert. Enquanto o protagonista observa uns encargos no quadro, ele diz a Silpa que ela é incrível, mas a moça responde que havia um sujeito que ele não conseguiu derrotar. Eles se chamavam Grêmio de Assassinos e eram pessoas muito perigosas. Durante os próximos dias, vemos que o grupo se aventura em masmorras para obter núcleos de monstros. Numa mudança de cena, Albert chega com seu irmão Jian e diz que aparentemente uma guerra está prestes a começar no reino. Eles se preocupam, mas sabem que com a ajuda do protagonista poderão fazer armas muito poderosas. Neste instante, vemos que o grupo chega até eles. Passam o resto do dia fabricando uma espada, combinando o talento de ambos. No dia seguinte, Jian finalmente testa a espada que fizeram e vemos que ela é muito poderosa. Lloyd pensa que a próxima que ele fará será ainda mais forte. Mais tarde, à noite, vemos o protagonista em sua cama pensando em tudo que fez naquele dia. De repente, ele usa sua magia de rastreio e percebe que há um forte poder desconhecido no jardim. Ao observar pela janela, vemos que há alguém encapuzado observando-o. Em seguida, o protagonista chega no local e usa um feitiço para prender os dois. Ele retira o capuz da moça, que menciona que seu nome é Ren e é conhecida como a mariposa venenosa. Enquanto conversavam, a moça espalhou esporos venenosos no ar, que afetaram um pouco Lloyd. Mas, devido ao seu grande poder, ele usa purificação e remove todos os efeitos. A moça diz que não fará nada e consegue quebrar seu escudo mágico com um único chute. Após isso, En se retira do local. O protagonista fica totalmente fascinado, pois o veneno dela é um tipo de magia que ele nunca havia visto antes. Em seguida, Rin aparece, muito preocupado, e pergunta se ele está bem. Lloyd responde que usou um sopro sagrado para curar as feridas do veneno. Green pergunta se o que o deteve naquele momento foi a preocupação, mas o protagonista, muito inteligentemente, diz que a deixou escapar para que ele o guiasse até seu esconderijo. Ele pensa que ela faz parte do Grêmio de Assassinos que Silpa mencionou. Green fica surpreso, já que a moça é quase indetectável. Lloyd confirma isso e acrescenta que ela usa uma habilidade única de espaço-tempo para ocultar sua presença. Após dizer essas palavras, o protagonista começa a segui-la. Um tempo depois, chega um grupo de sujeitos. Ali, conhecemos um rapaz chamado Galileia e uma moça de cabelo rosa chamada Talia. Informa que o reino está fabricando armas encantadas.
De repente, eles detectam a presença do protagonista. Ele desce de onde estava e um dos sujeitos pensa que, por mais adorável que pareça, ele tem um poder descomunalmente forte. Galileia diz que agora que ele conhece o Grêmio de Assassinos, não pode deixá-lo ir. O protagonista desativa sua barreira mágica. Em seguida, um sujeito chamado Babylon se lança para atacá-lo. O protagonista, que usou as artes marciais de Tal, fica totalmente surpreendido. Após trocarem vários golpes, o rapaz diz que nasceu com uma flexibilidade fora do comum, por isso pode se contorcer e entrar praticamente em qualquer lugar. Enquanto o protagonista se distrai por um momento, um mascarado chamado Crow aparece por trás de Lloyd. Ele invoca um feitiço que faz com que o corpo do protagonista fique muito mais pesado. Galileia menciona que sua habilidade única é converter mana em um fluido muito pegajoso. Em seguida, Lloyd se liberta, mas é pego por Talia. A moça menciona que pode transmitir a dor que ela mesma sente. Após trocarem vários golpes, os sujeitos dizem ao protagonista que aquela foi sua apresentação e acreditam que ele os temem. No entanto, ele cura a ferida que Talia lhe causou em um instante e a moça fica completamente chocada. Além disso, vemos que o protagonista se emociona e pergunta se ela pode transmitir apenas a dor dos outros, acrescentando que seria o mesmo se ele fosse quem a machucasse. Em seguida, ele invoca as espadas sagradas de Silpa e diz que ele mesmo descobrirá tudo. Galileia fica muito nervoso e diz que ele se parece muito com a garota da espada prateada. Vemos que o protagonista agora leva a luta a sério e o grupo fica muito aterrorizado perguntando-se quem é este rapaz de verdade. Em seguida, o protagonista começa a lutar um contra um, derrotando-os e humilhando a todos completamente. Além disso, após atacar Talia, ele percebe que ele mesmo se machuca se a ferir. Finalmente, o protagonista se dirige a En, que é a última de pé, e lhe diz para atacá-lo com tudo que tem. No entanto, Galileia pede para que ele não ataque a moça, já que ela não sabe controlar seus esporos corretamente. Lloyd concorda, e pensa que nenhum deles consegue controlar seu poder mágico de forma eficaz. Galileia acrescenta que eles são criminosos e pertencem ao Grêmio de Assassinos por essa mesmíssima razão. O protagonista sente um pouco de pena. Justo quando Galileia se lança para amarrá-lo, o protagonista desvia e consegue fazer uma marca em suas costas. En fica irritada com o protagonista, mas Galileia diz para ela se acalmar, porque a marca que o protagonista lhe colocou permite que ele controle seu poder único, o que agora será muito útil. Lloyd menciona que é muito parecido com encantar espadas, já que ele nunca havia tentado colocar feitiços na pele das pessoas. Galileia começa a chorar de felicidade, pois nunca havia conseguido controlar todo o seu mana. O protagonista, como um bom rapaz, diz aos outros para se aproximarem para que ele faça o mesmo. Pouco depois, vemos que Lloyd colocou uma marca em todos os sujeitos, e agora eles estão muito felizes por controlarem seu mana. No entanto, En não se mostra muito feliz, já que aparentemente o grupo decidiu adotar o protagonista. Mas os rapazes mencionam que devem tudo a ele, pois ele os libertou de suas maldições. Galileia diz que, como pagamento, contará tudo sobre como se tornaram o Grêmio de Assassinos, e também quem é o seu líder. Em seguida, ele explica sobre um sujeito conhecido como Azote Fantasma, mas, justamente quando falam dele, o rapaz aparece. Conhecemos o rapaz com o nome de Jade. Galileia diz ao protagonista que ele possui a pior maldição de todas, já que ela o faz se teletransportar para lugares aleatórios contra sua vontade. Em seguida, Jade diz que, a partir de agora, farão trabalhos obscuros que nenhum outro aventureiro realmente quer fazer e deixarão uma moeda com o símbolo do Grêmio de Assassinos. Assim, serão reconhecidos por criar a paz em todo o mundo. No entanto, justamente quando estava dizendo essas palavras, Jade é teletransportado novamente. Pouco depois, o grupo se senta para comer. De repente, aparece uma carta na frente deles com o símbolo do Grêmio de Assassinos. Um tempo depois, Silpa chega ao local junto com Shiro e percebe que o protagonista deixou uma nota. Ela menciona que ele irá visitar um sujeito chamado Lordos com o Grêmio de Assassinos. Em seguida, ela leva a carta para Albert e vemos que todos no local ficam muito nervosos, já que aparentemente as coisas não estão muito bem com Lordos. Eles pensam que o Grêmio de Assassinos pode ter se aliado a Lordos, ou que sequestraram o protagonista. Jian menciona que não devem fazer teorias, já que o protagonista não é tão fácil de sequestrar. Mas, em seguida, Silpa lhes traz a roupa que ele estava vestindo que ela havia encontrado no local. Isso faz com que seu irmão fique muito irritado e mencione que irão à guerra, pois pensa que despiram Lloyd. Posteriormente, nos transportamos de volta ao protagonista. Eles recebem uma mensagem de Jade que menciona ter derrotado os dirigentes de Lordos,
que estavam se preparando para começar uma guerra. Além disso, como ele derrotou esses dirigentes, ele assumiu o lugar como senhor e os convidou para um banquete. Eles pedem ao protagonista que os leve com eles, mas ele lhes abre os olhos sobre a maldição de Jade. Lloyd menciona que o teletransporte é algo muito difícil de conhecer e controlar. Em poucas palavras, ele diz que Jade pode controlar sua maldição, pois caso contrário, a carta não teria chegado a eles. Isso faz com que o grupo duvide. Após uma pequena conversa, o protagonista aceita ir com eles, já que como é um amante da magia, ele se interessa pelo teletransporte. Em seguida, vemos que Ren agora desconfia um pouco de Jade. No entanto, o protagonista, um cavaleiro corajoso, diz que se ele estiver tramando algo, ele pessoalmente se encarregará disso. Estas palavras fizeram Ren corar e ficar louquinha por Lloyd. Pouco depois, vemos que o protagonista usa um feitiço para fazer todos voarem junto com ele. No entanto, como o grupo não está acostumado a voar, eles param para poder descansar. Ren menciona que irá procurar comida na floresta. Os rapazes explicam ao protagonista que a pessoa que salvou o Ren foi Jade. Quando ela era apenas uma criança, seu veneno matou seus pais. Desde então, Jade a resgatou e a acolheu junto com o resto da equipe. Além disso, fabricaram uma túnica encantada que controlava os esporos venenosos que a moça soltava. Um tempo depois, observamos que Ren voltou e preparou um guisado. Os rapazes hesitam em comer. No entanto, como o protagonista em sua vida anterior comia coisas piores, ele come tudo sem problema algum. Além disso, ele menciona que, tirando a aparência, o guisado estava muito saboroso. Em seguida é revelada uma lembrança do grupo na qual Jade confessou ser o terceiro filho da família Lordus. Assim, o rapaz é um nobre. Ele menciona que os usou pois sua família é muito má e controla o reino de Lordus. Como eles sempre pensam em causar guerras, ele os usou para poder ser diferente e ter amigos. No entanto, os rapazes não esperavam que todos começassem a tratá-lo bem e dizer que ele é parte da família. Jade respondeu que pensava em acabar com todos os membros de sua família e terminar com o assunto das guerras. Finalmente, ele promete que se algum dia voltasse, seria como o próprio governador daquelas terras, criando uma nação muito mais amigável, onde eles pudessem viver. Passado algumas horas, vemos que o protagonista dormiu no ombro de Galileia. Eles finalmente chegam ao castelo de Lordus. Ren menciona que deveriam deixar o protagonista fora do castelo, caso Jade tenha planejado algo, ou que tenha sido manipulado por sua família. Todos aprovam a proposta e deixam o protagonista dormindo no chão. O grupo se dirige ao espiar uma festa que seria para recebê-los, mas são descobertos por um sujeito do local. Em seguida, eles entram na festa e após prepararem algo para comer, vemos que Jade aparece. Os rapazes ficam muito animados e conseguem notar que o rapaz pode de fato controlar o teletransporte. Ren começa a chorar de emoção pois sentiu muita falta dele e o considera um irmão mais novo. No entanto, por alguma razão que não é revelada, o rapaz possuía a maldição que Crow tinha. Após ordenar que todos se ajoelhem, vemos que uma grande pressão é exercida sobre eles e os derruba no chão. Além disso, vemos que todos os convidados parecem ser espíritos, já que ele menciona que pode possuir qualquer um deles. Green, neste instante, lança um ataque, mas é desviado muito facilmente pelo rapaz. Além disso, Jade lhe dá um chute que o faz voar e cair ao lado do protagonista. Green explica, chorando, que todo o grupo está em sérios problemas. De volta aos rapazes, Jade explica que todas as pessoas presentes ali são demônios trazidos claramente do submundo. Além disso, confessa que ele é de lá, pois se apoderou do corpo do verdadeiro Jade. Ele se apresenta como um demônio chamado Wizarne, o demônio da catástrofe do submundo. Wizarne menciona que durante muitos meses fez o verdadeiro Jade sofrer psicologicamente, pois o fazia desmoronar emocionalmente por seus amigos. Essas palavras fazem com que o grupo chore muito por tudo que o seu amigo passou. Além disso, o demônio começa a se vingar de Ren, lembrando-a de que ela matou seus pais e dizendo para que ela venda seus amigos. O grupo se sente impotente pois nenhum deles consegue se mover por causa da habilidade do demônio. Mas de repente, vemos que o grupo é trancado em uma barreira mágica de proteção e em seguida, um poderoso raio cai do céu, salvando o grupo e fazendo um grande buraco no local. É revelado que foi o protagonista quem conjurou os feitiços. A explosão foi tão grande que acabou com muitos demônios e outros ficaram aterrorizados pelo poder do protagonista. Ren começou a chorar ao ver que Lloyd chegou bem a tempo, mas ele a acalma, pegando em suas bochechas e curando suas feridas. Ele lhes diz para saírem dali, já que eles são os principais alvos. Em seguida, Galileia pega Ren e eles saem correndo do local, mas o demônio diz aos outros para irem atrás deles, já que os assassinos são especialistas em se esconder. No entanto, o protagonista não permite isso e ataca os demônios com um poderoso feitiço de raio. Lloyd fica para lutar com o demônio.
Wizarn lança um ataque poderoso, que consegue atravessar a barreira de Lloyd e atinge outro demônio, matando-o. Green explica que, entre os demônios, existem diferentes níveis de classe. Os demônios que são da última classe, a classe 13, têm menos poder. Green pertence à classe 13. E, finalmente, ele acrescenta que este demônio está acima da classe 1, pertencendo à realeza do submundo. O protagonista pensa que ele é apenas mais um lixo do mundo e começa a se aproximar do demônio. Vemos que ambos se empolgam para ver quem será o mais poderoso na luta. Em seguida, Green pede ao protagonista para fugir dali, já que o demônio está muito acima dele. Apesar dessas palavras, Lloyd se mostra muito confiante e diz que pode acabar com ele facilmente. Em seguida, vemos que o demônio lança agulhas de mana que atingem a barreira que Lloyd conseguiu criar a tempo. Ao notar que sua barreira é muito resistente, ele invoca muitas lâminas mágicas que começam a perseguir o protagonista. Após desviar de várias, vemos que o demônio aparece na frente dele e lhe dá um chute que o lança contra as lâminas, mas Lloyd é muito mais rápido e consegue invocar um golem gigante que se interpõe entre ele e o ataque. Wizarn fica surpreso porque o rapaz não sofreu dano algum. Além disso, ele pensa que Lloyd é muito talentoso, já que seus ataques mal conseguiram colocá-lo em apuros. Em seguida, o demônio começa a invocar muitas lanças mágicas e vemos que elas começam a atingir o corpo do protagonista. Em uma mudança de cena, vemos que os demônios ainda perseguem o grupo. Eles conseguem abrir a porta, mas como são muitos, Galileia e Salia ficam para detê-los enquanto os outros escapam. Vemos que Thalia está usando sua habilidade de infligir dano aos outros, causando dano a si mesma. Nesse momento repentino, a moça aponta sua espada para o pescoço e diz que fará sua técnica especial. Isso faz com que Rain comece a chorar e tente persuadi-la a não fazê-lo, já que o reino não os considera mais criminosos e quer que eles voltem juntos para serem felizes. Mas em seguida, vemos que Thalia que parece fazer um movimento revelador naquele instante. De volta ao protagonista, vemos que o demônio pensa que acabou com a vida de Lloyd, mas o protagonista aparece e lança um ataque que o demônio consegue desviar a tempo. Wizarn observa que o cadáver que ele havia cacado era apenas um boneco de barro. Em uma cena paralela, vemos que Thalia ainda está viva quando de repente os demônios são atacados por uma rajada de feitiços de fogo. Posteriormente, observamos que reforços chegaram ao local, e são os próprios irmãos do protagonista e Silpa, junto com um exército de cavaleiros que vêm muito motivados e decididos a acabar com todos os demônios. Em seguida, é revelada uma lembrança de Silpa treinando com a espada. Ela percebe que, se quiser acabar com os demônios, precisará de uma arma muito mais resistente, já que, ao combinar sua força com os encantamentos do protagonista, a espada acaba entortando ao atingir, e ela sabe que os demônios são muito mais resistentes do que um simples boneco de palha. Silpa percebe que o grupo é o Grêmio de Assassinos e os ameaça dizendo que cortará a cabeça deles se não disserem onde Lloyd está. Ela acrescenta que sabe de todos os planos deles. Ela pergunta pelo protagonista. Rain quase diz que ele está lutando com o demônio, mas Babylon a impede. Dias antes, o protagonista havia lhes dito que, se encontrassem alguém do castelo, não mencionassem o quão poderoso ele é, já que ele só se interessa em aprender magia e não quer chamar mais atenção nem que saibam o quão poderoso ele é. Muito nervosos, eles dizem que ele está lutando com um sujeito que é um perdedor e que Lloyd é uma pessoa muito agradável e bondosa. Isso faz com que Silpa perca a paciência e mencione que Rain será a primeira a morrer. Mas Albert a detém e diz que é melhor que um adulto morra primeiro. Ele pega a roupa íntima do protagonista, que Silpa havia encontrado no esconderijo, e pede uma explicação. Mas, como Galileia não sabe usar bem as palavras, ele diz que lavou a roupa dele porque a encheu com seus fluidos, referindo-se claramente aos fluidos de teia de aranha. O resultado é que Albert e Silpa ficam chocados e pensam o pior da inocência do protagonista, graças às palavras muito confusas de Galileia sobre fluidos. Rain os detém e diz que mesmo que não acreditem neles, eles também estão muito preocupados com Lloyd. Um demônio se aproxima, mas é devorado em seguida pelo Fenrir de Alice. A moça diz para confiarem na palavra de Rain, pois se estivesse mentindo, seu Fenrir já a teria devorado. O grupo é interrompido quando um ataque cai sobre a ponte, fazendo com que o demônio caia no rio e comece a nadar em direção a eles. Vemos que quem lançou o ataque foi Wizarn, para que o grupo se afastasse e eles pudessem lutar em paz. O demônio aproveita que o protagonista está um pouco distraído e lança lâminas sombrias, mas o protagonista é muito mais rápido e consegue evitar o ataque muito facilmente.
De volta ao grupo, eles estão lançando ataques de fogo contra os demônios, causando de um pouco de dano. No entanto, eles não sofrem completamente devido à regeneração de seus corpos. Eibert começa a ficar um pouco nervoso, pois os ataques estão consumindo mana dos cavaleiros. Ele pensa que Silpa terá que ajudá-los, mas ela está procurando uma forma de atravessar a ponte. Shiro não resiste mais um minuto sem estar com o protagonista e salta no rio. Silpa tenta se jogar também, mas, de repente, aparece um dos demônios muito confiante e confessa que é classe 8. Ele diz que pratica as artes supremas do submundo e saca uma espada que chama de espada demoníaca. Em uma cena paralela, Albert pensa em derrotar os demônios. Em seguida, um dos demônios se lança em suas costas, mas Babylon a fala salvando. Ele pede desculpas a Albert, já que no passado fizeram muitas coisas que prejudicaram sua imagem. Finalmente, ele diz que não há como salvar aquelas pessoas, já que são apenas peles com almas de demônio dentro. Ele menciona que eles também perderam seu amigo Jade dessa forma. Albert percebe que se derrotar os demônios, sentirá rancor, já que estaria vingando todas aquelas pessoas. Em seguida, ele começa a carregar um ataque poderoso e vemos que seus meteoritos começam a cair sobre os demônios. Albert também acrescenta que eles não devem ter a mesma pena em acabar com eles, pois será a forma de vingá-lo. De volta a Silpa, ela continua em combate com o demônio. Podemos observar que ambos estão equilibrados em poder, já que após trocarem vários ataques, ambos recebem um corte do outro. O demônio pensa que o corpo da moça poderia ser um bom recipiente para melhorar seu poder. Ele diz que ficará com o corpo dela, mas Silpa não demonstra interesse em suas palavras. Em seguida, o demônio carrega um ataque poderoso que Silpa consegue desviar naquele momento. O demônio também explica que o verdadeiro dono daquele corpo é um lutador muito bom de Lords. Ele fala da pessoa que tinha aquele corpo e acrescenta que sua vida fora da luta era muito patética. Essas palavras irritam Silpa. Vemos que, após saltar, ela invoca uma espada demoníaca. O demônio consegue bloquear o ataque, mas fica muito assustado ao ver que ela pode usar uma técnica demoníaca. A moça diz que acabou de aprender a usá-la apenas observando-o. Vemos que Shiro aparece e a moça saca uma espada mística do pelo da criatura. É revelada uma lembrança do momento em que Lloyd e Dain lhe entregaram aquela espada. A espada foi um presente de agradecimento. Lloyd explicou que a fez muito resistente. Em poucas palavras, a moça poderia usar todo o seu potencial ao máximo em um ataque, e a espada não se quebraria. Silpa pergunta quais encantamentos colocar na espada. O protagonista responde que sempre havia se contendo com medo de quebrar as espadas, então ele se concentrou em durabilidade e resistência. Isso faz com que a moça o abrace e agradeça, pois ele soube que a estava observando em seus treinamentos. Por isso, ela vê a espada como um presente muito precioso. Em seguida, ela pensa em um possível nome para a espada. Após pensar em vários, Silpa decide nomear a espada como Mata-Demônios. De volta ao presente, vemos que o demônio zomba do nome, pois pensa que ela não matará ninguém. Ele explica que acabaram com todos os lordos para provocar Jade e fazê-lo vir até eles. Em poucas palavras, ele confessa que Jade foi possuído por Wizarm graças a ele. Essas palavras enfurecem Rain, que sai correndo contra o demônio, mas é detida por Silpa. A moça diz que não há nada com que se preocupar, pois ela acabará com ele. Nesse instante, o demônio diz que usará a técnica demoníaca mais poderosa que possui. Após se lançar sobre Silpa, ela responde com um ataque que atinge o demônio. Em uma mudança de cena, nos é mostrado o momento em que o Wizarm entra no corpo de Jade. Após tomar seu corpo, o Wizarm pensa que o maior medo de Jade era causar uma guerra, e esse foi o motivo pelo qual ele começou uma. De volta ao presente, vemos que o demônio foi assassinado por Silpa. Ela menciona que antes que o demônio tomasse o corpo do sujeito, ela gostaria de ter lutado com ele, pois ele parecia um bom espadachim. Eles são interrompidos por uma explosão de vapor. Em seguida, vemos que o protagonista está usando uma barreira mágica. Lloyd explica que ela não deveria ter atacado o sujeito, pois não consegue fazer nada por causa de toda a fumaça do vapor. Nos transportamos para o momento em que o protagonista estava tentando desviar de todos os ataques do demônio. O protagonista pensou que o demônio era inteligente, pois não parava de atacar para que ele se esgotasse. Por isso, ele decidiu contra-atacar com um feitiço de fogo gigantesco que evaporou toda a água do local. Nesse instante, ele percebe que precisa usar sua magia de rastreio para poder localizar o demônio. No entanto, após ficar parado por alguns segundos, ele percebe que o demônio não o ataca.
Após analisar por alguns segundos, ele conclui que os assassinos como ele, referindo-se a quem tomou o corpo de Jade, são muito bons em se esconder. Mas naquela ocasião, ele chega à conclusão de que a habilidade de teleportar e mover-se unicamente para os lugares que pode ver. Assim, ele o observa caminhando no chão e tudo é exatamente como o protagonista pensava. O Izarmi pensa em esperar o fumo se dissipar para poder atacá-lo, mas o protagonista sabe que não pode desperdiçar essa oportunidade e lança muitos clones criados com terra. Eles se lançam sobre o demônio e vemos que um deles crava a verdadeira espada do protagonista. O Izarmi pensa que descobriu qual é o original e usa suas lanças, acabando com um deles. O Izarmi se mostra muito confiante, pois pensa que derrotou o protagonista muito facilmente. No entanto, ele se surpreende ao saber que foi um clone que ele matou. Ele percebe que foi cercado por dezenas de clones e pensa que o verdadeiro deve estar observando de cima. Mas ele recebe um impacto do protagonista que estava ao seu lado. Podemos dizer que Lloyd estava brincando de esconde-esconde com o demônio. O protagonista estava entre os clones e pensa que está muito perto de derrotá-lo, pois tem um plano em mente. Em seguida, o Izarmi, sem saber qual é o verdadeiro, invoca muitas espadas que começam a atacar todos os clones. Repentinamente, um invoca sua barreira e o demônio pensa que sabia que invocaria sua barreira se estivesse em perigo, mas fica surpreso ao saber que este também era um clone. Assim, ele conclui que o protagonista pode colocar barreiras nos clones, como se fosse o verdadeiro Lloyd. O Izarmi começa a se animar, pois tudo isso lhe parece emocionante devido a tudo que ele tem que pensar. Vemos que o protagonista está usando sua habilidade de invisibilidade que ele havia usado no início para entrar na biblioteca proibida. Lloyd também carrega uma espada poderosa em suas mãos. É revelada uma lembrança de quando ele e Green criaram a espada. Lloyd disse a Green que essa espada estava completamente encantada e serve para absorver feitiços. Se alguém lançar qualquer feitiço sobre ele, ele pode absorvê-lo e convertê-lo em mana para aumentar seu próprio poder. Ele também poderia usá-lo para contra-atacar e para analisar e estudar o poder. De volta ao presente, vemos que o protagonista está tentando dominar um poder que até Jade tinha e nunca conseguiu. Chama-se Lobo Sombrio. Green lhe pede que pare, pois ele pode falhar ao tentar fazê-lo em combate. Green está muito aterrorizado, pois sabe que, apesar do protagonista ser muito poderoso, ele está completamente obcecado por magia. Em seguida, vimos que o protagonista consegue dominar a habilidade, e seu subconsciente é transportado para outra dimensão. Nela, ele procura por Jade, pois acredita que ele talvez ainda esteja vivo. Ele acrescenta que gostaria de conhecê-lo, mas, como era de se esperar, não encontra nada. De volta à realidade, o protagonista desativa os clones e aparece na frente de Izarmi. Com um rosto muito decepcionado, ele diz ao Izarmi que já compreende tudo, referindo-se claramente ao fato de que não resta nada de Jade em seu interior. O demônio reconhece que o protagonista não é como as outras pessoas com quem ele se cerca. Então ele aproveita e o convida a se juntar a ele. O protagonista responde muito sabiamente, dizendo que um leão nunca se pergunta por que nasceu com prensas ou garras. Claramente, ele se refere a que há seres humanos que simplesmente nascem com muita força ou poder, e é isso. Ele diz que no caso de Izarmi, ele simplesmente nasceu com poder e ponto final. Ao contrário dos humanos, que sempre têm sonhos, metas e outras coisas que os obrigam a ter motivação para ser melhores a cada dia. O Izarmi diz que não entende e nem quer fazê-lo, e que acabará com ele. Justo quando ele se teletransporta, o protagonista se move em velocidade sobre-humana e consegue acertar um golpe em seu estômago. Lloyd menciona que usou o Ki que Tal lhe ensinou e melhorou a resistência de seus pulmões com mana. O demônio se mostra impactado ao ver o protagonista tão tranquilo. Ele se enfurece com ele e Lloyd, muito calmo, se senta e lhe diz que suas lanças são fracas e que seu ataque é semelhante ao de Crow, mas melhorado. O Izarmi fica irritado com Lloyd e diz que ele não deveria zombrar da sorte que teve de dar aquele golpe no Rei Demônio, revelando assim essa informação. Além disso, o protagonista revela algumas palavras que Jade nunca disse ao demônio enquanto o torturava em vida, o que faz com que o Izarmi se enfureça. Mas o protagonista não deixa fazer absolutamente nada, pois começa a lhe dar uma rajada de golpes que causam muito dano ao demônio. Posteriormente, o protagonista lhe dá uma surra. O Izarmi não consegue acreditar no poder que o rapaz estava escondendo. Finalmente, vemos que o protagonista invoca um feitiço de nível sagrado, que atinge o demônio. Uma lava proveniente do chão surge,
O Wizarm pensa que, se a tocar, estará em sérios problemas. Então, ele usa teletransporte. Mas o protagonista continua o atacando. Nesse momento, o protagonista pensa que, durante essa vida e a passada, o único desejo que ele teve foi ler livros, já que sempre haverá pessoas que queriam feitiços e os registram, e outros podem apreciá-los. Em seguida, o protagonista diz ao Wizarm que, se ele não tiver mais nada a fazer, ele acabará com ele. Mas o demônio ri e menciona que a diferença entre o rei demônio e os simples demônios é que ele pode tirar o mana do local. Ele começa a carregar uma esfera poderosa, que chama de Esfera Sombria Mortal. Ele acrescenta que por mais que Lloyd use sua barreira, se ela o atingir, o enviará para outra dimensão. Justo quando o demônio lança seu ataque contra o protagonista, ele, muito tranquilo, levanta a mão e faz com que a esfera desapareça em um instante. O Wizarm fica completamente em choque com o que acabou de acontecer. Ele pergunta se Lloyd também sabe criar e controlar o poder da Esfera Sombreira. Enquanto ele começa a invocar esse feitiço, é mostrada uma pequena lembrança de quando Lloyd lia muitos livros. Isso explica que ele já conhecia o feitiço e o testou por muito tempo, atacando várias montanhas. Além disso, ele sempre se perguntou o que aconteceria se o poder se chocasse com o igual. O rapaz, muito curioso, tentou e as duas esferas simplesmente se anularam. O demônio fica ainda mais impressionado e pergunta se Lloyd sabe a quantidade exorbitante de mana que consome criá-las. Por isso, Lloyd se sentiu muito decepcionado com a técnica. O Wizarm, muito enfurecido, não consegue acreditar que um simples humano como ele possa conjurar feitiços do nível do próprio Rei Demônio. Em uma mudança de cena, vemos que o resto dos rapazes continua lutando com os demônios. Silpa pensa que agora os demônios estão lutando de forma mais desajeitada. Além disso, eles se preocupam, pois não conseguem ver nada e pensam que anoiteceu de repente. De volta ao protagonista, ele consegue prender o demônio. Vemos que uma esfera começa a absorvê-lo lentamente. O demônio, muito desesperado, pensa que não pode fazer nada, então tenta sair do corpo de Jade. Por alguns instantes, vemos o verdadeiro Jade aparecer. Mas como o demônio tentou armar uma armadilha, o protagonista não teve piedade e acabou com ele em seguida, fazendo com que ele desaparecesse completamente e voltasse a ser dia novamente. Em seguida, Ren percebe que o protagonista acabou com o demônio no corpo de seu querido Jade. Ela começa a chorar. É revelada uma lembrança em que Jade havia dito ao grupo que havia um boato sobre o sétimo príncipe, claramente referindo-se ao protagonista. Nesse boato, fizeram com que todos os cidadãos acreditassem que a explosão que o protagonista causou ao nascer eram fogos de artifício. No entanto, ele pensava que ele realmente seria um mago totalmente poderoso, e disse que talvez algum dia ele pudesse ajudá-los a eliminar as maldições. O grupo repreendeu Jade, sem saber que um dia suas palavras se tornariam realidade. Passadas algumas horas, vemos o protagonista junto com Gwyn e Shiro terminando a tumba de Jade. Gwyn menciona que ficou impressionado por ele ter conseguido usar a magia do vazio em tão pouco tempo, já que é um dos feitiços que demoram muito para serem conjurados, mas o protagonista responde que só conseguiu fazê-lo graças ao domínio do Lobo Sombrio, pois agora ele o aperfeiçoou. Enquanto explica a Gwyn tudo o que fez, ele menciona que Jade realmente conseguiu transcrever a habilidade do Lobo Sombrio, tudo isso sabendo que alguém viria para acabar com ele. Em poucas palavras, antes de morrer e antes que o demônio tomasse seu corpo, ele bloqueou parte de suas habilidades para que o demônio não pudesse ter acesso a elas. Em seguida, vemos que Ren, que estava espiando o protagonista em uma árvore, começa a chorar ao saber que Jade ajudou Lloyd. Ela pensa que deve ir agradecê-lo, mas nesse momento vemos que Albert se adianta e chega para falar com seu irmão. Albert menciona que sabe que o Grêmio de Assassinos lhe pediu para ajudar um demônio que havia possuído Jade. Claramente, ele não especificou que era o próprio Rei Demônio. Albert acrescenta que está muito orgulhoso dele. Em seguida, vemos que seus outros irmãos chegam. Albert também menciona que, devido aos crimes que o Grêmio de Assassinos cometeu, eles foram presos. Ele menciona que eles disseram que querem servir ao protagonista pelo resto de suas vidas, então a decisão final caberá ao protagonista. No entanto, ele deverá entender que, se eles cometerem outros crimes, será sua responsabilidade. O rapaz fica muito sério na frente de seus irmãos, e diz que então assumirá toda a responsabilidade pelo grupo, pois eles realmente se tornaram amigos dele, e ele sabe que ele o amam. Albert, muito emocionado, abraça o protagonista e diz que ele já cresceu muito devido às decisões que tem tomado. Nesse momento, eles são interrompidos quando Tal chega correndo e dizendo que veio para ajudar. Mas, ao ver a Tomba e os outros com um semblante triste, ela começa a se retirar do local. Todos também começam a ir embora. O protagonista fica com Green no local para conversar. Lloyd diz que ele percebe que seus novos amigos têm a capacidade de expandir sua magia, por isso sabe que deve lhes dar uma segunda chance.
vemos que Silpa observa Ren, que estava no local. Em seguida, os outros amigos do protagonista são libertados. Eles pensam que agora deverão estar à altura do protagonista. Um tempo depois, todos no local improvisam uma pequena festa de celebração. Galileu pensa que nunca esteve cercado de pessoas tão importantes como eles, já que estão literalmente rodeados por 4 príncipes, além da Dama da Espada Prateada. Um tempo depois, vemos as moças no castelo, já que a lava que o protagonista criou se combinou com a água, criando assim umas termas. Elas estão tomando banho. Ren, um pouco nervosa, diz a Silpa que quer estar sempre ao lado do protagonista para poder realmente demonstrar sua gratidão. Silpa diz que ela deve pedir pessoalmente a ele. Em seguida, ele aparece na frente delas. A moça fica nervosa, já que literalmente todas estão nuas. O protagonista aceita que a moça fite, e Ren pergunta se ele quer ter uma assassina, como ela era antes. Lloyd aceita a moça, mas ela ainda precisa aprender muitas coisas. Em primeiro lugar, ela deve parar de se chamar de assassina. Ele acrescenta que se ela se concentrar em dominar a magia do seu veneno, poderá separar elementos químicos e, inclusive, salvar muitas vidas. A moça com lágrimas nos olhos pensa que por toda a vida ela era a única que apreciava e amava sua habilidade, mas desde o momento que o protagonista chegou, ele nunca a julgou e aceitou o poder que ela tinha. O protagonista sai da água e pede às moças que se comprometam a melhorar. Com lágrimas de felicidade, elas aceitam o conselho do protagonista e respondem que vão se esforçar e trabalhar muito duro para ser uma pessoa melhor a partir de hoje. Chegamos ao fim do anime. Comenta aí apelão pra eu saber que você chegou até aqui. Clica no próximo vídeo que tá na tela. Se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa o like para não perder o próximo capítulo. Até a próxima e Rebobina se despede.